Imagina uma cidade inteira parando, sabe? O lixo se acumulando nas ruas, o caos se instalando na porta dos hospitais, e tudo isso por causa de 40 centavos. E olha que não são 40 milhões, viu? São 40 centavos mesmo. Exato, moedas. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num documento que é tipo um verdadeiro raio-x, sem filtros, da gestão pública. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui para mais essa análise. A nossa missão hoje é bem clara. Sim, a nossa investigação de hoje se debruça sobre a transcrição literal da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Praia Grande, lá no litoral de São Paulo, que aconteceu em meados de março de 2026. Isso, e é a chance perfeita de ver como as macropolíticas e aquelas planilhas financeiras gigantes colidem de frente com os microproblemas da vida urbana real, né? Com certeza, mas antes acho que vale a gente contextualizar rapidamente o tipo de documento que estamos analisando. Sem dúvida. Uma Câmara Municipal, ela divide os trabalhos de maneiras bem específicas. Existe a sessão solene, por exemplo, que é aquele ambiente mais controlado. Aquele feito para entregar homenagens, medalhas, essas coisas. Exatamente, tudo muito bonito. Existe também a extraordinária, que é convocada às pressas para apagar algum incêndio legislativo imediato. Mas a nossa fonte de hoje é uma sessão ordinária. Que é onde o bicho pega, né? Pois é, esse é o momento do dia a dia. É onde a rotina acontece, onde os vereadores trazem as cobranças diretas dos bairros e onde o debate realmente esquenta. É, sem dúvida, o retrato mais cru e às vezes bem caótico de uma cidade funcionando, ou, pelo menos, tentando funcionar. Tentando, o que nos leva direto para as ruas. Porque o debate mais inflamado dessa sessão começou com algo impossível de ignorar, que era o lixo. A cidade estava enfrentando uma greve severa de coletores. E a transcrição mostra um racha político muito claro ali. De um lado, a base aliada do governo se defendendo com o argumento de que a prefeitura não tinha culpa nenhuma. Eles afirmavam que aquilo era um conflito estritamente trabalhista, né? Entre a empresa terceirizada que faz a coleta e os seus funcionários. Exato, mas a oposição, por sua vez, atacou essa premissa de uma forma bem contundente. Eles trouxeram para a tribuna uns números bem pesados, destacando que esse contrato de limpeza custa quase 160 milhões de reais aos cofres públicos. 160 milhões? É muito dinheiro. É bizarro, e mais do que isso, eles canalizaram a frustração popular com a criação recente de uma tal de taxa do lixo. Sim. Um tributo novo que pesou direto no orçamento das famílias. Pois é. E para coroar a gravidade da situação, relataram cenas quase distópicas, tipo ratos enormes passeando pelas areias das praias por causa do acúmulo de resíduos que não foram recolhidos. Nossa, cena de filme de terror, né? E aqui entra o detalhe dos 40 centavos que a gente mencionou logo no início. Isso. A raiz dessa greve monumental, segundo os relatos debatidos na sessão, foi a oferta de participação nos lucros e resultados, a famosa PPR, que a empresa fez aos trabalhadores. E o valor oferecido, gente, foi de 40 a 50 centavos. É difícil até de processar uma coisa dessas. É quase uma ofensa, sabe? Mas tentando entender a mecânica da coisa, me vem à mente uma analogia. Imagina a contratação de um organizador de casamentos. Caríssimo. Tô imaginando. Aí chega o dia da festa e o bolo simplesmente não aparece. Os convidados vão cobrar o confeiteiro, que eles nem sabem quem é, ou vão cobrar o organizador, que cobrou uma fortuna para gerenciar tudo isso. Exatamente. O alvo da cobrança é quem botou a cara, né? A grande questão que fica para mim é possível terceirizar a execução de um serviço sem terceirizar a responsabilidade política por ele? Olha, se a gente conectar isso com o cenário geral da administração pública, os 40 centavos são só o sintoma final de uma doença crônica na estrutura dos contratos de licitação pública. Como assim? A mecânica das licitações, na maioria das vezes, obriga o município a escolher a empresa que oferece o menor preço possível para ganhar aquele contrato gigante, tipo de 160 milhões. Certo. Aí, para manter alguma margem de lucro, a empresa espreme os custos operacionais até o limite absoluto. E isso inevitavelmente recai sobre os benefícios dos trabalhadores, resultando nessas ofertas absurdas de PPR. Entendi. Então a terceirização, que na teoria seria para trazer eficiência,
Exato. Na prática, ela cria uma ilusão jurídica. Legalmente, a prefeitura repassou a execução. Mas pensa comigo, o cidadão que acabou de pagar a nova taxa do lixo, ele não quer saber do CNPJ da empresa terceirizada. Com certeza não. Ele olha para o brasão da prefeitura no carnê, né? Pois é. E quando o serviço entra em colapso, a máquina pública descobre que tem pouquíssimas ferramentas ágeis para intervir. Fica presa em processos super lentos de multas e notificações. Enquanto os ratos tomam conta da praia. Exatamente. Nossa. E olha, se a infraestrutura externa da cidade, as calçadas, as ruas, tá ruindo sob o peso de uma disputa de 40 centavos e falhas de contrato, não é surpresa nenhuma que a infraestrutura invisível, aquela que opera atrás de portas fechadas, também esteja fraturando, né? Sem dúvida. Tudo está conectado. E isso ficou muito evidente no segundo grande embate da sessão, que foi a crise na saúde pública. A nossa fonte traz um relato extremamente tenso de uma blitz, uma fiscalização surpresa feita por uma vereadora e a equipe dela de madrugada na UPA Quietude. Que é uma unidade de pronto atendimento focada em emergências, vale ressaltar. Isso. E a cena descrita na sessão é muito pesada. O relato detalha a constatação de um bebê de colo, com cerca de 1 ano de idade e beirando os 40 graus de febre. E o bebê estava aguardando há 1 hora por atendimento, mesmo estando formalmente classificado com a pulseira de risco na triagem. 1 hora com 40 graus de febre é uma eternidade. É desesperador. E o contraste apontado na fiscalização é o que gerou a indignação. Porque enquanto a criança esperava, a equipe relatou que dos 4 clínicos gerais escalados para o plantão, 2 estariam em horário de descanso. Metade da equipe. Sim. E dos 3 pediatras, 2 também estariam descansando. A vereadora descreveu, na tribuna, ter encontrado uma sala de atendimento de portas fechadas e luzes apagadas. Caramba! E não para por aí. Além disso, teve um embate na farmácia da unidade, onde os profissionais teriam se recusado terminantemente a informar para a equipe de fiscalização quais medicamentos estavam em falta no estoque. É o caos absoluto. E a transcrição também adiciona outra camada a esse colapso, sabe? Saindo um pouco da emergência e indo para a atenção básica. É mencionado o caso da USAFA Guilhermina, que é uma unidade de saúde da família, que aconteceu lá. Lá, o obstáculo não era a escala médica. Era a infraestrutura física mesmo. Eles tinham um elevador quebrado há meses. 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 E sabe o motivo? O motor e os componentes elétricos foram furtados. Nossa, furtaram peças do elevador do postinho. Pois é. Isso comprometeu o acesso de aproximadamente 13 mil moradores da região, criando uma barreira intransponível para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, que não conseguiam subir. É um absurdo. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo por um momento aqui. Manda. A imagem do bebê com febre alta na sala de espera, obviamente, acende o sangue de qualquer pessoa. É algo indefensável. Mas quando a gente olha para a mecânica dessas blitzes políticas, sabe? Com câmeras ligadas, entrando em hospitais durante a madrugada. Sei bem como é. Fica a pergunta. Será que isso realmente ataca a raiz estrutural da falta de médicos? Ou corremos o risco de transformar a dor do paciente num teatro político que apenas vilaniza o plantonista? Um médico que de repente pode estar fazendo um descanso legalmente previsto num turno exaustivo de 12 ou 24 horas. Olha, essa provocação é essencial para a gente entender o que a fonte realmente expõe. O que a gente vê na transcrição não é só a falha de um médico ou de uma enfermeira específica, mas sim o conceito de desconfiança sistêmica operando em força máxima. Desconfiança sistêmica. Como assim? Pensa bem. Quando analisamos o fato de os profissionais da farmácia se recusarem a falar sobre a falta de remédios, isso acontece porque, num sistema que está à beira do colapso, a responsabilidade é usada como arma. Ah, qualquer palavra pode virar contra eles. Exato. Qualquer coisa dita pode virar um processo administrativo ou um vídeo viral difamatório na internet. Existe também a assimetria de informações, né? A vereadora relata que a gestora do turno afirmou inicialmente que não havia crianças na fila. E a realidade da sala de espera desmentiu isso minutos depois. Pois é. Então, o cidadão desconfia do hospital porque o serviço falha,
O profissional de saúde trabalha na defensiva, aterrorizado com agressões físicas ou processos, e o poder político usa a fiscalização como um espetáculo punitivo. Uma vitrine, né? Sim, e no meio desse fogo cruzado, a engrenagem da gestão de saúde simplesmente para de girar. Nossa, o sistema entra em modo de sobrevivência total e, no fim, ninguém resolve o problema real do bebê. Exatamente, ninguém resolve. E o que agrava ainda mais esse cenário, segundo o documento, é que a atenção não fica restrita aos corredores ou à farmácia da UPA. Ela transborda exatamente para a porta de entrada do hospital. Uhum. A discussão na Câmara mostrou que o desafio ali não era apenas médico. Acabou revelando uma crise humana muito mais profunda e complexa que atinge praticamente todas as grandes cidades hoje, que é a população em situação de rua. Sim, esse foi um ponto altíssimo do debate. Múltiplos vereadores usaram a tribuna para descrever um cenário de ocupação crônica nos arredores da UPA Quietude. E também citaram pistas de skate infantis e portas de igrejas. E quais eram os relatos exatamente? Envolvem desde cachorros de rua brigando entre si e obstrução física da entrada de ambulâncias, até situações gerais de desordem. O que se desenhou no plenário foi um choque frontal de perspectiva sobre como o Estado deve lidar com a miséria extrema no espaço público compartilhado. É um tema super delicado. E deu para notar que, de um lado, teve quem defendesse uma linha mais dura, né, uma política de tolerância zero contra a desordem, focando naquele indivíduo que recusa tratamento e acaba causando insegurança para quem precisa acessar o hospital de madrugada. Sim, o argumento da segurança pública veio forte. Mas, por outro lado, destacou-se o esforço contínuo da assistência social. Eles mencionaram muito o programa Consultório na Rua, com relatos de que o próprio prefeito teria ido pessoalmente a esses locais durante a noite. Ele foi para dialogar e tentar entender o fenômeno de perto, segundo a base. Momento bem clássico da política municipal, a ideia de que esse é um problema regional ou até nacional, já que muitas pessoas migram de outras cidades. E sempre jogam para o governo federal ou para o Estado, né? E é aqui que a engrenagem trava de novo para mim. Fica meu questionamento. Se todo mundo diz que o problema nacional, de quem é a responsabilidade prática de limpar a calçada e acolher a pessoa que está dormindo na frente do pronto-socorro hoje à noite? O município pode lavar as mãos? A mecânica sociológica por trás desse debate é bem brutal. A argumentação de que é um problema macroeconômico não está errada, né? Crises nacionais de desemprego e dependência química não respeitam fronteiras municipais. Sim, elas empurram essas populações vulneráveis pelas estradas. Exato. No entanto, a dor imediata, a sujeira na calçada e o medo do paciente que tenta entrar na UPA são problemas puramente locais. A transcrição até menciona a estratégia da prefeitura de tentar localizar as famílias dessas pessoas. Para tentar custear passagens de ônibus, não é? Isso, para que elas retornem às suas cidades de origem, caso desejem, claro. Mas isso só evidencia as limitações das ferramentas que o município tem. Uma prefeitura tem lá seus abrigos e faz rondas de assistência. Mas não tem o poder de resolver o colapso nacional da saúde mental ou a crise de moradia do país inteiro. Perfeito. O resultado prático é a colisão contínua entre o direito do cidadão comum à segurança e a tragédia humana de quem não tem para onde ir. Mas mudando um pouco de ares, falando ainda em ocupar o espaço público como forma de sobrevivência, a sessão nos leva para um cenário completamente diferente, mas onde a disputa por cada metro quadrado é igualmente feroz. Vamos para a praia agora, né? Isso, saímos da porta do hospital e vamos para a economia da areia da praia, a organização do comércio ambulante. Praia Grande, como a gente sabe, tem o turismo como motor econômico principal. E formalizar quem trabalha nas ruas ali é um desafio gigantesco. É um quebra-cabeça. A fonte detalha os resultados de um programa chamado PAI, que é o Programa de Autorização Especial. A ideia deles era usar tecnologia e cruzamento de dados para organizar a concessão dessas licenças temporárias para os ambulantes. E a demanda, como era de se esperar, foi altíssima. Quantos inscritos? Tivemos 1.098 inscrições para 509 licenças concedidas. Nossa, menos da metade conseguiu. Mas o projeto recebeu até uma moção de aplauso na Câmara, direcionada ao secretário de Finanças, né? Sim, foi bem elogiado. E faz sentido, porque o uso da tecnologia para tirar centenas de famílias da clandestinidade, daquela rotina humilhante de ter que fugir da fiscalização carregando isopor,
É um avanço que traz dignidade real. Com certeza. Mas, mergulhando nos detalhes do debate, aparece um gargalo comportamental fascinante. O que a gente pode chamar de geografia da oportunidade, ou do desejo. Adoro esse termo. Porque todo ambulante que se inscreve quer trabalhar nos pontos nobres, claro. Nas praias mais famosas, tipo Boqueirão, Forte, Guilhermina, onde o mar de turistas garante o lucro no final do dia. É onde o dinheiro circula pesado. Exato. Mas quando o algoritmo da prefeitura distribui as vagas e acaba oferecendo pontos em bairros menos visados pelos turistas, como a Praia da Mirim, muitos simplesmente recusam a licença legalizada. Jogam a licença fora e preferem voltar para a clandestinidade nos bairros centrais. É a mesma lógica de um shopping center, não acha? O aluguel do quiosque na praça de alimentação custa uma fortuna, mas vende muito. Enquanto a loja lá no corredor sem saída é barata, mas não vende nada. Como a prefeitura tenta forçar um equilíbrio se o próprio mercado de consumo é que dita onde o dinheiro tá? Esse momento da sessão escancara o eterno conflito entre a burocracia do Estado e a realidade orgânica das ruas. A gestão pública, no geral, adora planilhas, né? Nossa, amam! A lógica burocrática tenta dividir a orla da praia em quadrados idênticos, estipulando que cada bairro deve ter exatamente 10 vendedores de milho e 10 de sorvete. A intenção é perfeita, é democratizar o serviço e o espaço. Na teoria é lindo. Mas a lei da oferta e da procura é implacável. O ambulante, cuja sobrevivência diária depende do faturamento daquela tarde específica, não pode se dar ao luxo de ficar num bairro de baixo movimento, apenas para obedecer a um mapa colorido que a prefeitura inventou. Ele vai seguir o fluxo do capital, é óbvio. Ele vai atrás do cliente. O desafio monumental que a fonte revela aí é como criar uma regulação que não seja apenas uma ficção de escritório, mas que compreenda e se adapte a essa realidade econômica brutal que é a rua. É fascinante mesmo ver como a máquina pública luta para tentar domar essa realidade orgânica imediata. Mas o que acontece quando a Câmara tira um pouco os olhos dessas urgências de hoje, né? Do lixo, do hospital, do comércio, e tenta legislar sobre o comportamento do amanhã? É aí que o debate fica mais conceitual. Sim. A parte final dessa sessão traz uma reflexão muito profunda sobre como nós, como sociedade, enxergamos a lei. A transcrição detalha a discussão e votação de várias propostas focadas puramente em conscientização cívica e cultural. Eles debateram o Novembrinho Azul, por exemplo. Que é focado na saúde dos meninos, né? Isso, focado na saúde preventiva, com campanhas de vacinação contra o HPV e detecção precoce de câncer testicular. Também discutiram a criação da Semana da Cultura Oceânica, com o objetivo de conectar os alunos da rede pública à preservação da vida marinha. Legal. E de maneira bem enfática, aprovaram o Dia do Silêncio, marcado para o dia 7 de maio. 7 de maio. Uma tentativa de educar a população contra a poluição sonora e aquela constante perturbação do sossego entre vizinhos, que gera tanta briga. Olha, são projetos bonitos no papel, sem dúvida. Mas o contraste bateu a porta logo na mesma sessão. Teve o desabafo muito indignado de um vereador sobre um parque recém-inaugurado lá na Vila Antártica. Essa parte foi tensa. A prefeitura construiu o espaço atendendo a um pedido super antigo da própria comunidade local. O parque foi entregue novinho no início do ano. E aí, míseros 4 meses depois, os relatos na Câmara eram de que as grades de proteção já tinham sido cortadas com ferramentas e os brinquedos infantis estavam brutalmente destruídos pelo vandalismo. 4 meses. Pois é. E esse contraste nos leva a um conceito central na ciência política, que é o abismo entre a legislação performativa e a tragédia dos comuns. Legislação performativa. Sim, criar uma semana oceânica ou um dia do silêncio é o que a gente chama de legislação performativa. É politicamente seguro, não custa quase nada aos cofres públicos e passa aquela boa impressão de que o poder legislativo está agindo, fazendo a sua parte. Dá um post bonito na rede social, né? Exatamente. Porque é infinitamente mais fácil aprovar uma lei teórica sobre a importância do silêncio do que enfrentar a falência diária da segurança pública e da educação básica. O parque vandalizado em apenas 4 meses é a face física do colapso do nosso contrato social. Sim.
A prefeitura foi lá e executou a parte dela no acordo, que era entregar a infraestrutura solicitada. Mas o Estado não tem como colocar um guarda civil municipal do lado de cada escorregador 24 horas por dia. É impossível. Então a gente se pergunta, onde termina a obrigação da prefeitura de fornecer a estrutura e onde é que começa o dever básico da comunidade de não destruir o que foi construído com o próprio dinheiro dos impostos dela? Sabe, o dinheiro sai do próprio bolso. É a quebra da responsabilidade compartilhada. Exato. E olha que jornada a gente fez através desse documento hoje, né? Um raio-x completo. Para tentar entender a gestão de uma cidade, começamos olhando para a rua e vimos uma crise gigantesca de zeladoria e lixo nascer de uma discrepância de apenas 40 centavos em contratos espremidos ao limite. O efeito dominó na prática. Sim. Depois, entramos pela porta do pronto-socorro e encontramos um medo e a desconfiança sistêmica, paralisando completamente o atendimento de um bebê com febre alta. Onde a culpa vira arma. E aí observamos a complexidade de quem vive na calçada daquele mesmo hospital, sem que os governos saibam de quem é, de fato, a responsabilidade. O clássico jogo de empurra entre município, estado e federação. Pois é, ainda fomos para a praia, vimos a força do mercado informal esmagando as planilhas de organização do comércio e terminamos diante das grades cortadas de um parque infantil recém-inaugurado. É muita coisa. No fim, é uma anatomia perfeita dos limites do poder público frente à complexidade do comportamento humano. E o motivo pelo qual essa análise que a gente fez é tão vital, mesmo que Praia Grande não seja a cidade onde quem nos escuta mora, é que essa mesma engrenagem com defeito está gerando em todo lugar, neste exato momento. Em todas as cidades do Brasil. Em qualquer grande centro urbano, agora mesmo, existem debates acalorados sobre contratos de limpeza duvidosos, filas invisíveis nos hospitais e a batalha por cada centímetro de espaço nas ruas. O que nos deixa com uma provocação final bem séria para pensarmos depois que isso aqui acabar. Qual seria? Nós exigimos, de forma incessante e com toda a razão do mundo, que a administração pública nos entregue ruas limpas, médicos a postos e espaços de lazer impecáveis. É o nosso direito, é o mínimo. Sim, pagamos caro por isso. Mas, quando observamos leis teóricas tentando educar uma população que corta as grades do próprio parque infantil em menos de um semestre, a reflexão precisa mudar de foco. Se o poder público falha na entrega, nós cobramos o prefeito na mesma hora. Com certeza. Mas quando a própria comunidade sabota o seu patrimônio, a falha ainda é do sistema político? Ou é o nosso contrato social fundamental, aquele acordo básico de convivência que simplesmente já não existe mais? Fica o questionamento se a areia que trava a engrenagem da cidade vem de fora, dos políticos, ou se nós mesmos estamos jogando ela lá dentro todo dia. Com essa reflexão complexa sobre a nossa vida em sociedade, a gente encerra o nosso mergulho detalhado de hoje. Foi uma discussão excelente. Foi sim. Para quem acompanha a gente, continuem observando a dinâmica ao redor de vocês, questionem sempre os mecanismos que fazem as cidades funcionarem e, acima de tudo, mantenham aquela curiosidade acesa. Até a próxima, pessoal! Até mais!